Boa tarde, minha Paraíba. Quinta-feira, estamos ao vivo aqui, começando mais um Rede Verdade para você que acompanha aqui toda a programação da sua TV Arapuã. Que bom contar com a sua audiência diariamente aqui no Sistema Arapuã. No programa de hoje a gente conversa com a promotora de justiça, a doutora Liana Espínola, ela que é coordenadora do Núcleo de Gênero, Diversidade e Igualdade Racial do Ministério Público da Paraíba, uma pauta extensa e ampla aí de atuação da doutora Liana. Vamos mergulhar um tanto quanto nesses temas todos, inclusive no combate à violência contra a mulher e outros em favor, de outros direitos humanos. Doutora Liana, muito boa tarde, seja muito bem-vinda aqui no Rede Verdade. É um prazer recebê-la aqui em nossos estúdios. Boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todas as pessoas que estão nos ouvindo no momento. Bom, para a gente começar a nossa conversa, doutora Liana, explica para a gente um pouco, assim, contextualiza um pouco para a gente a atuação do Ministério Público, especificamente nessas áreas aí dos direitos humanos. A maioria das pessoas conhece o Ministério Público pela atuação criminal, onde o Ministério Público é o acusador no processo penal. Na verdade, essa noção de acusador ela já mudou um pouco desde 1988, quando o Ministério Público passou também a poder pedir absolvição nos casos em que não há provas suficientes para condenação. Mas, enfim, há toda uma atuação civil também, há toda uma atuação em direitos sociais do Ministério Público, pode ser saúde, educação, consumidor, patrimônio público e pessoas em geral, pessoas idosas, pessoas com deficiência e crianças e adolescentes, todos os públicos, todas as pessoas são atendidas pelo Ministério Público, não fica ninguém de fora. E dentre as pautas do Ministério Público também está a pauta dos direitos humanos. E aí, nesse caso, se percebe que ela é extremamente ampla, assim, do ponto de vista de várias situações e vários casos para o Ministério Público atuar e ter um olhar atento. Sim, é muito importante que a gente não exclua ninguém dos nossos trabalhos. Então, todas as minorias, por exemplo, que normalmente se sentem invisíveis de maneira geral, elas são visibilizadas com a atuação do Ministério Público, através do combate ao racismo, do combate à LGBTfobia. As pessoas com deficiência são defendidas também pelo Ministério Público. Enfim, todos esses públicos que se sentem não visualizados no seu dia a dia têm a nossa atuação em seu favor. Doutora Liana, tomando como base, então, a sua vivência, a sua experiência, a sua atuação, em linhas gerais, para a gente depois adentrar em alguns temas específicos, mas a senhora tem a percepção que a sociedade, a população, tem consciência de que existe um Ministério Público como braço desse defensor da sociedade e da lei para recorrer ao Ministério Público em casos de desrespeitos, de abusos, enfim, nessas áreas específicas? A senhora acha que essa comunicação e essa ligação entre sociedade e Ministério Público está bem fechada ou ainda há algo muito avançado? Ou as pessoas já recorrem sim ao Ministério Público diante de abusos e eventuais desrespeitos? Isso tem crescido dia a dia, assim, a gente sente que as demandas aumentam para a gente diuturnamente, mas que isso pode ainda melhorar. Muitas pessoas ainda confundem o que é o Ministério Público com a Defensoria Pública, por exemplo, não sabem a diferença entre um órgão e outro. Então, a Defensoria Pública, ela cuida dos vulneráveis apenas financeiramente, e o Ministério Público cuida de vulneráveis no sentido geral, e direitos coletivos, direitos difusos, direitos de todas as pessoas, como meio ambiente, como questões de consumo. Então, tudo isso é pauta do Ministério Público. E muitas vezes as pessoas não sabem a quem recorrer, mas é pauta nossa, sim. De tudo. E aí, por falar em confusão, ou seja, em confundir uma coisa com a outra, no caso específico da luta pela garantia de direitos humanos, em alguns casos há uma confusão das pessoas imaginarem que é a defesa de uma bandeira ideológica ou outra, de segmentos, aí entra um pouco da confusão política nesse sentido. Como é que é atuar separando o joio do trigo nesse sentido, para dizer, olha, isso aqui não tem nada de política, não tem nada de bandeira ideológica, isso aqui, a defesa por determinados segmentos, por determinada minoria, é uma defesa do ser humano e do cidadão. Exato. Atuando enquanto membro do Ministério Público, e todos os membros do Ministério Público têm que atuar dessa forma, a gente tem que esquecer o que nós somos na esfera privada, seja em relação a credo, a ideologia, a política, enfim, tudo isso fica de fora quando nós exercemos o nosso mistério, que é o Ministério Público. Isso tem que ser feito de maneira imparcial e sem divisão, digamos assim. Pronto, isso ficou muito claro, ou seja, essa confusão, essa discussão, recentemente, quando a Câmara Municipal de João Pessoa aprovou, né, um projeto de lei para proibir que pais levassem crianças menores de idade
para desfiles LGBT, né? Os desfiles da parada do orgulho gay. E aí gerou uma confusão, e aí o Ministério Público pediu que o prefeito, recomendou que o prefeito Cícero Lucena vetasse a lei, né? E aí muita gente ficou dizendo, olha, o Ministério Público está do lado de B, para a gente entender, qual é a inspiração do ponto de vista de atuação do MP num caso específico como esse? A gente recebeu críticas dizendo, mas tem tantas outras pautas precisando de atenção, saúde, educação, e aí eu quero deixar claro que a gente cuida também dessas outras pautas, de saúde, educação, meio ambiente, patrimônio público, tudo isso a gente cuida também. Mas a gente não pode deixar de cuidar de outras, porque todas são importantes. Nesse caso especificamente, o Ministério Público recomendou que o prefeito vetasse essa lei por uma questão formal e material. Formal porque a lei é inconstitucional, ela não pode não pode haver uma legislação municipal acerca do poder familiar, do que os pais podem ou não fazer com seus filhos. Isso tem que ser de esfera federal, isso tem que vir do Congresso Nacional, não cabe ao município legislar sobre isso. E, além de tudo, não há uma lei federal, nem que seja municipal, inconstitucional, mas não há nenhuma outra lei que proíba crianças e adolescentes em eventos em geral. Por exemplo, no Carnaval de Rua de João Pessoa, não há proibição. Por que a proibição só para eventos LGBTQIA+. Então, isso gera preconceito e diferenciação, que não pode acontecer. Então, a atuação do Ministério Público foi nesse sentido, tanto do vício constitucional quanto da questão material do preconceito. Tá. No caso específico, para a gente tem outros temas aí, desde o combate à violência contra a mulher, a questão também dos direitos dos negros. No caso específico, o Brasil tem avançado do ponto de vista de legislação contra a homofobia e, ao mesmo tempo, paralelamente, a sociedade tem se mantido com uma visão tanto quanto fechada em relação a isso. Qual é a sua leitura com base nas ações e nos casos que a senhora tem conduzido lá no Ministério Público? Infelizmente, o Brasil é o país no mundo que mais mata pessoas LGBT. Então, nós temos esse número infeliz. Ainda somos uma sociedade homotransfóbica e isso repercute na área criminal também. E o que é que está faltando do ponto de vista do Brasil tentar mudar esse quadro? É educação, é conscientização lá no começo, do ponto de vista de respeito e acolhimento? É legislação, que ainda é frágil, frouxa em relação a isso? Eu acho que falta conscientização desde cedo, falta a gente levar essa pauta da diversidade para as escolas. Há uma polêmica muito grande nisso, se isso deve ser falado nas escolas ou não, mas o respeito à diversidade deve ser tratado desde cedo. As pessoas devem aprender a conviver com os diferentes, com a diferença, desde os mais cedos dias. E a questão da legislação, o que a gente está vendo, na verdade, é o contrário. É uma tentativa de regressão no Congresso Nacional, que é a tentativa de retirar o direito ao casamento homoafetivo. Então, em termos de legislação, além da gente não avançar muito, a gente ainda tem retirada de direitos. Bom, tocou bem no assunto, que, assim, esse assunto é um tanto quanto delicado quando se fala em educação para a criança, porque há quem acha exagero, livros didáticos ou a própria escola, a educação, criar uma leitura de família diferente da família, né, do pai, da mãe, de tudo. Começar a abrir desde da primeira infância um olhar mais amplo em relação a tudo isso. É polêmico isso, né, doutora? A senhora tem recebido ações de um lado e de outro nesse sentido, assim, pais que acham que, olha, a escola está abrindo demais, isso não pode, e ao mesmo tempo o contrário, dizem, estão sendo preconceituosos e discriminatórios em relação a isso. A gente recebe críticas de ambos os lados, mas é uma realidade, não dá para fechar os olhos. Sim. Que na sala do seu filho ou da sua filha vai ter uma criança que tem duas mães ou dois pais. E aí essa criança não vai ser contemplada nas festas de família ou nas aulas sobre família, porque a gente não pode falar sobre famílias diferentes. Existem até, inclusive, famílias monoparentais, famílias em que só tem o pai ou a mãe. E isso também não é tocado, é sempre a família convencional, aquela tradicional, que ela existe, mas ela não é a única. É preciso fazer com que as pessoas entendam a pluralidade nesse sentido. Desde cedo, até a gente fazer todo tipo de intervenção quanto à diversidade, mesmo o combate ao bullying, seja por racismo, seja por preconceito contra pessoas com deficiência, desde cedo a diversidade também tem que ser tratada. Tá. Bom, violência contra a mulher, que é um assunto que, impressionantemente, apesar de alguns avanços na legislação, a gente vai todo dia aqui, está quase que praticamente todo dia, infelizmente, registrando um caso de agressão ou, no pior dos casos, no caso de feminicídio. O que está acontecendo, doutora? Assim, é a legislação que está faltando avançar, enfim, a atuação
que está faltando? Como é? Ou educação, enfim, quais são os gargalos desse problema ainda no Brasil? Ainda no Brasil acontecem muitos feminicídios. Só na Paraíba, até o mês de outubro, foram 31 feminicídios. Feminicídio é a morte da mulher em razão do gênero. Não é simplesmente morte violenta de qualquer mulher por qualquer circunstância. A gente está falando da mulher que morre por ser mulher. Às vezes é um latrocínio, não está ligado a... Exato. Às vezes um atropelamento, enfim, não está ligado à condição de gênero. 31 mulheres registradas de feminicídio aqui no... Até o mês de outubro. No mês de outubro, a gente teve um número infeliz de 5 mulheres mortas em 3 dias. Então, é muito difícil, precisa ser tocado nesse assunto. A gente tem a legislação própria, que é a Lei Maria da Penha, mas com muitos serviços previstos ali, mas nem todos ainda saíram do papel, nem todas as medidas protetivas de uma maneira ampla estão à disposição da população, mas isso vem avançando cada vez mais e aí precisa realmente dessa alça da educação, para as pessoas aprenderem desde cedo de que tem que respeitar também, que homem e mulher são pessoas diferentes, mas que têm os mesmos direitos e têm que ser respeitados. Ninguém é objeto ou propriedade de ninguém. A gente tem visto muitas imagens com base na lei que obriga que condomínios, né, encaminhem diretamente, sem ser pedido nada, às autoridades, imagens de supostamente agressão contra a mulher. Isso está sendo respeitado ou não, doutora Helena? Vocês têm acompanhado isso? Porque às vezes você vai ver o caso que a mulher foi agredida, vai lá para trás, tem um histórico de imagens que foram, enfim, gavetadas nesse sentido. Normalmente a gente tem recebido. Tem recebido, já tem recebido. Imagens, tem recebido. Vai direto para o Ministério Público? Não, vai para a polícia, né? Vai para a polícia, investigação, a polícia requisita quando sabe que há imagens nesse sentido, a polícia requisita e tem sido atendida. Muitas vezes isso não parte da própria administração como deveria, mas quando são requisitadas as imagens, elas são cedidas, sim. Bom, eu vou querer lhe perguntar, para a gente reforçar a tese, se as pessoas, né, as mulheres no caso, enfim, todos os cidadãos e cidadãs que se sentem, de certa forma, ofendidas no seu direito, se elas estão com portas abertas para fazer esse chamamento aí de atuação do MP. Mas antes, vamos lá. Recentemente, Dia da Consciência Negra, uma discussão muito ampla em relação ao avanço e retrocesso também da questão do combate ao racismo, né, ao racismo estrutural, ao racismo no país. Ainda recebemos via MP muitos casos de racismo aqui na Paraíba. Se a senhora fosse fazer um recorte assim, impressiona ou não? Está dentro de uma média geral? Dentro de uma média geral de um país racista que acredita que não é. Ou seja, é alta. É o país onde reina o mito da democracia racial. É um país que acredita que não é racista. É tanto que há várias pesquisas onde se pergunta às pessoas na rua: o Brasil é um país racista? E a pessoa responde: é. Você é racista? Não. Entendi. Você conhece alguém que é racista? Não. Não. Mas o Brasil é racista. Entendi. Então, ninguém se identifica como. Né? Ninguém se assume. Quando, na verdade, nós fomos criados num racismo estrutural. A gente foi acostumado a ouvir. A gente ouvia e repetia e repete, e a gente precisa se desconstruir todos os dias, porque a gente foi acostumado a ouvir que cabelo crespo é cabelo ruim, que a pele escura não é bonita, que está associada a coisas ruins, enfim. Tem toda uma problemática do racismo que é estrutural e que tem que ser enxergado. O mês da consciência negra, o 20 de novembro, ele vem exatamente para relembrar a morte de Zumbi dos Palmares, que foi um líder de quilombo, do quilombo mais famoso do Brasil, que foi o primeiro a fazer o levante contra o sistema escravocrata. E aí essa data é a data da morte dele, de Zumbi. E essa data, ela está no calendário nacional exatamente para relembrar os horrores da escravidão, que foi um mal que assolou o nosso país por mais de 300 anos. E a gente deve, de fato, uma reparação histórica a toda a população escravizada. Mas isso hoje, muitas pessoas ainda olham de lado e acham que é mimimi. Mimimi é a dor que dói no outro, não dói em você. Você tem que respeitar a dor que dói na outra pessoa. E aí, o 20 de novembro, o mês da consciência negra, é muito importante para a gente reconhecer cada dia. Eu me reconheço cada dia que eu tive uma educação racista, que eu ainda tenho um ranço racista, mas eu me desconstruo todos os dias. Sim, que a gente convive, inclusive, né, numa sociedade que, com pequenos gestos, vai demonstrando isso, né? Nesse sentido, a senhora acha que o debate sobre cotas para universidades, para concursos, tudo, é o caminho certo? Ou existem aí, em algum caso, alguns exageros e algumas confusões nesse sentido?
Eu acho que as ações afirmativas são muito importantes, dentre elas as cotas. São cotas, muito importantes como forma de reparação histórica. Assim que a escravidão foi abolida, os negros eles foram libertados, mas eles não tinham acesso a direitos. Não tinham acesso a direitos, terras nem bens. Então, de que adiantava ser livre se você não podia ser remunerado, se você não podia comprar um patrimônio, se você não podia estudar? Então, foi muito difícil, mesmo depois da abolição da escravatura, a história dos negros no país. E isso vem de uma história de desigualdade. E até hoje a gente tem as consequências disso no nosso público, no nosso povo. E isso tem que ser enxergado. E a política de cotas é uma ação afirmativa para tentar um pouco fazer a reparação histórica que a gente deve. Doutora Oriana, sem citar nomes, claro, né, nem casos específicos, mas no caso do racismo, quais são os casos que chegam mais? Pessoas que são, enfim, excluídas de uma seleção, de trabalho, o que é que chega mais? Ou abordagem de agressão em rua mesmo, assim, naquele confronto, naquele tratamento, o que é que chega mais? Chega muito a questão da violência policial contra pobres e pretos, isso chega demais, assim, que os pobres e pretos são abordados. A abordagem policial na periferia e num bairro negro é diferente da abordagem que acontece num bairro rico, digamos assim. Mesmo que haja denúncia de tráfico, a abordagem vai ser diferente se for um grupo branco ou se for um grupo negro. Isso a gente recebe muito. Assim como também a questão do racismo religioso, o tratamento que se dá tanto por pessoas comuns, civis, a pessoas que exercem o credo da religião de matriz africana, quanto a abordagens também de forças públicas a esses locais. Aliás, a gente tem visto em alguns episódios no Brasil como um todo, até do ponto de vista de violência direta, né, de depredação do espaço, né, para esses cultos e tudo. Aqui na Paraíba tem histórico disso também. Tem histórico, inclusive até os anos 60 era proibido o culto à religião de matriz africana na Paraíba. Existe uma lei vedando, até os anos 60. E isso aí é histórico mesmo, porque a religião de matriz africana ela é demonizada por causa do racismo, porque ela é de uma cultura negra, ela é de uma cultura considerada subalterna. Tudo que for eurocêntrico, cristão, é bom. Tudo que for de negro é ruim e é subalterno. O que veio da Europa é bom. E o que vem da África é ruim. Então, todo mundo tem preconceito contra as religiões de matriz africana. Isso é coisa de gente ruim, isso é coisa do demônio e tal. Isso é bem demonizado porque, na verdade, a origem é o racismo religioso. Bom demais. Vamos rapidinho para o intervalo comercial. A gente volta aqui debatendo esses e outros temas aqui no Rede Verdade. Você não sai daí, um minutinho só que a gente retorna.